Fala pessoal, eu sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda, aqui no Espírito Santo, e nós vamos fazer um react. Hoje é diferente, não é um react de corte. Essa semana eu vou fazer react do canal Fatos Desconhecidos, que eles têm o roteiro, diversos roteiros sobre Umbanda e Candomblé e espiritualidade. E eu selecionei 7 vídeos, então essa semana nós vamos fazer react sobre eles, tá bom? Esse primeiro é sobre Umbanda, histórias e mitos da Umbanda, e vamos ver o que eles falam sobre a nossa amada religião de Umbanda. Vamos lá? Você já deve ter ouvido falar sobre a religião Umbanda, certo? Certo. Muito se fala sobre essa religião e, entre mitos e verdades, as pessoas acabam criando uma imagem que foge da realidade do que a Umbanda realmente é. Concordo. Preconceito e atitudes discriminatórias são frequentemente vistas contra umbandistas e outras religiões afro-brasileiras. Basta não ser cristão. Continua. O nosso vídeo tem como objetivo tentar acabar com esse preconceito, contando detalhes sobre a religião e desmistificando algumas coisas. Tomara, Bira. Vamos lá. Eu sou Ivan Lima e se você Ivan Lima. Bira é o personagem que ele faz. não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Bom, se formos comparar a Umbanda com as outras, uma coisa é certa. Ela é uma religião extremamente nova. Com pouco mais de 100 anos de existência, a Umbanda é tipicamente brasileira. Discordo, né? Já sabem por quê. Ó, documentário, canal YouTube Rogério Avelino. Depois vou dar uma olhada. Mas já sabemos que não é totalmente assim. Mas se for pelos registros, claro que é assim, porque vocês já sabem o porquê. E nasceu na virada do século XIX para o XX. Assim como outras religiões semelhantes, a Umbanda tem forte embasamento no kardecismo. Nossa, errou feio. Não, gente, tem forte embasamento na cultura afro-indígena do Brasil, tá? Kardecismo é o último pilar a ser acrescentado e só vem agregar certos dogmas, mais ou menos assim, em questões de detalhes, não tem muito a ver com a Umbanda em si. Os rituais já existiam e tudo mais, então assim, tá errado isso aí, Ivan. Que estuda os ensinamentos de Allan Kardec. Odeio Allan Kardec. Mas quem foi que criou essa religião? A gente sabe muito bem como surgiu a religião católica, a protestante, mas eu aposto que na escola nunca te ensinaram nada sobre a Umbanda. Não. Então vamos lá. Segundo as nossas Ao contrário, como uma criança macumbeira, falar de macumba umbanda na escola era um problema. pesquisas feitas na internet, tudo começou no final do ano 1908. Tudo bem. O roteiro não é feito por ele, tá? Assista a participação do Ivan Lima no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. Ele conta sobre o detalhe da vida dele e ele fala que os roteiros não são feitos por ele, ele não opina, ele é contratado do canal para fazer, e ele fala. Então, ao roteirista, isso tá errado, tá? Mas tudo bem, é a fonte que temos na internet, mas infelizmente não é o consenso popular da coisa. Isso aí foi só uma invenção para a sociedade aceitar, na verdade, sociedade não, para uma elitezinha aceitar que a Umbanda também poderia ser boa, mesmo que tenha vindo de pessoas pretas e indígenas faveladas. No Rio de Janeiro, quando um rapaz chamado Zélio Fernandino de Moraes estava se preparando para ingressar na Marinha. Esse era o sonho de muitos jovens da época, mas por algum motivo, Zélio começou a passar por alguns acontecimentos fora do normal. Ele começou a adotar o comportamento de um velho, dizendo palavras estranhas. Sua família, preocupada com o que estava acontecendo, resolveu levar Zélio para um médico. Também assustado com a situação, o médico aconselhou a família a levá-lo em um padre, pois o que estava acontecendo com ele parecia ser coisa do mundo sobrenatural. E realmente faz todo sentido. Nesse período do Brasil, gente, o catolicismo era extremamente forte. Pensa
atualmente, os evangélicos são fortes hoje, né? Mas naquele tempo era o catolicismo. Então, quem ditava as regras de conduta eram os católicos, infelizmente. E já sabemos quando os fanáticos começam a adotar regras e impor regras, o que acontece, né? A última vez foi a Santa Inquisição. Então temos que ficar esperto com os evangélicos hoje e olhar para essa época que não é tão longe e começar a observar o que aconteceu. Então, não só com o Zélio, mas também a história de Chico Xavier também começa assim. Ele também é levado para o padre exorcizar. Só que no caso do Chico, o padre era sabido das coisas e indicou ele para o caminho do espiritismo, porque era a única forma de fazer, mesmo sendo fora do seu dogma. E de fato era. Só que, em vez de levá-lo a um padre católico, a família achou melhor levá-lo a um centro espírita. No centro. No caso, na história narrada, né, pelos familiares de Zélio, ele é chegado sim, ser levado ao padre, à igreja, é tentado fazer exorcismo, né? E antes dele ir para o centro espírita, ele é levado também para uma benzedeira. Que é essa benzedeira que é a chave da coisa para vocês entenderem a real história de Zélio e como ele foi usado e manipulado para fins dessa elite. Os médiuns conseguiram identificar a incorporação de um espírito. No meio da sessão, Zélio, enquanto estava incorporado, teria saído para buscar uma rosa branca. Essa rosa branca, ela tem um simbolismo muito forte. Estuda a história da Princesa Isabel, 1888, Lei Áurea, mas não estuda o que é comum, estuda o que era popular na época. Qual era o culto que os pretos faziam e adotavam não só a rosa, mas outras flores brancas também. Estudem. Ao voltar, muitos outros médiuns que estavam na sessão receberam outros espíritos. A entidade de Zélio então resolveu se identificar, dizendo que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aí é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, aí a representação é um aborígene norte-americano, que não tem nada a ver com a gente. O que não falta é foto de indígena brasileiro. Aí coloca o cara lá da América do Norte. Ótimo. Representatividade é tudo. Vamos lá. E que voltaria no outro dia na casa de Zélio, onde poderia ser escutado e aceito. Pois bem, no dia seguinte, as pessoas que simpatizavam com o espiritismo e alguns curiosos, é claro, foram até a casa de Zélio. Às 20 horas da noite, o caboclo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa casa, eu não sei se exatamente é essa casa, mas eu creio que não. Mas, vamos ver, fonte estudo da Umbanda. Eu creio que não seja essa casa. Mas mesmo que seja, o padrão de casa daquela época. Você nunca vai ver uma casa dessa nessa época nas favelas do Rio de Janeiro. Nunca. Isso aqui é como você ter uma casa novíssima hoje em dia, de alto padrão. Isso aqui era tecnologia pura para a época. É padrão português. Você ter capacidade de uma casa dessa na época era sinal que você tinha, ó, mesmo que a casa seja pequena. Foram até a casa de Zélio. Às 20 horas da noite, o Caboclo das Sete Encruzilhadas apareceu para criar uma nova religião, que era baseada nos valores cristãos. Olha como era bonito. Isso aqui era muito de favela. Você vê o altar, o congá, as coisas certinhas. Você vê que ainda não tem, pelo menos não aqui, a Nossa Senhora dos Navegantes, que depois vai ser substituída pelaquela Iemanjá, que se popularizou rápido demais. Você vê São Jerônimo, Cosme da Damião, você vê Caboclo, você vê São Jorge aqui. Então, tá vendo? Já existia. Você acha que isso aqui tudo saiu da cabecinha dele? Daqui é o Zélio, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas aqui do lado da mesa é o Zélio. Então, já existia, gente. As coisas não surgem assim. Não surgem. Que todo mundo já conhecia, mas principalmente... Aí, ó. A sessão de mesa. Olha lá, o congá, o altar. Tá vendo? Qual é a estrutura? Essa estrutura já é milenar. Já era milenar, não. Já era secular aqui no Brasil. Bastava ser na favela, você ia ver bastante. Favela ou roça? Na roça tinha bastante.
também. E já fui em casa de gente mais velha que Zélio, que ainda tem o santinho lá, do mesmo jeito que da bisavó deles. Basta ir, basta olhar, fura a bolha, que vocês vão entender. Olha como era. Algumas, não todas as sessões eram assim, tá? Mas a maioria usava da mesa por causa da influência fortíssima que o Zélio tinha do kardecismo. No amor ao próximo e na caridade. E foi aí que começou a história da Umbanda. Olha o que virou agora. A religião teria como líderes os espíritos dos sábios pretos velhos e caboclos. Olha aí, o Spook House. Pretos velhos pretos. Nossa, que interessante. E daria preferência para atender os mais necessitados, sem pedir nada em troca. Além de definir quais eram os valores dessa religião, foi o caboclo quem definiu que todos os médiuns deveriam usar roupas brancas. Isso não é verdade, não. Talvez ele falou, mas não foi ele que instituiu, já se usava. Tanto que na capoeira, que é um dos braços dessa coxa de retalho da história do africano e do indígena aqui no Brasil, a roupa branca era só um mero detalhe. Nem era branca em si, era roupa de linho, que chega perto de um amarelo ou um branco encardido, que era a roupa para mostrar limpeza, para mostrar que aquela pessoa ela saiu da onde ela saiu, mas naquele instante ali ela estava higienizada, ela estava limpa. Então se usava muito na capoeira, no candomblé, porque você manter uma roupa limpa, somente branca, é sinal que você tinha uma certa condição ou que você tinha interesse de mostrar essa limpeza. Estamos falando de uma época onde no mal existia ruas calçadas, né, no Brasil. Rua de lama, esgoto a céu aberto. Se até hoje nós não temos saneamento básico, imagina aquela época, 100 anos atrás, ou até mais, né, na época da escravização, pós-escravização. Então a roupa branca ela era usada sim, mas justamente para isso, para mostrar o respeito ao culto, porque eles estavam usando a melhor roupa deles, a roupa que mostra clareza, limpeza. Por isso que o culto em si era importante. Também você ia para o casamento de branco, você ia para trabalhar no escritório de branco. Para aquela pessoa era a forma dela mostrar que ela estava limpa. Contrário das outras roupas que ela usava dia após dia, que não era uma roupa limpa. Podia ser branca ou de linho, mas não era uma roupa que permanecia limpa. Justamente por causa da precariedade. Então não tem nada a ver com a força. Hoje eles falam, porque é o símbolo da paz, lá. Tá, você colocou esse símbolo, mas existe uma história atrás dessa roupa que deve ser contada e eu estou contando aqui para vocês. Em locais que eram dirigidos por pessoas que seguiam os preceitos de Jesus Cristo. Mas afinal, podemos considerar a Umbanda uma religião cristã? Na verdade, há muitas divergências sobre esse assunto. Enquanto os umbandistas acreditam em Cristo e até seguem seus ensinamentos, eles também seguem os ensinamentos de outros sábios. Justamente, assim como os muçulmanos também creem em Cristo, não em Jesus, mas não como em Cristo, ou seja, não como um Salvador, um Messias, mas sim como um profeta, nós também acreditamos em Jesus como um mestre, que ele veio e nos ensinou, assim como tivemos outros vastos mestres que não levantaram religião e sim sabedoria. Essa é a diferença. Eu não posso pegar, por exemplo, vamos colocar o Rubens Saraceni, que ele levanta a religião. Então, tem sabedoria? Talvez até tenha alguma coisinha ali, mas não é um foco mundial. Então, Jesus foi um mestre, Chico Xavier foi um mestre, Krishna foi um grande mestre, e assim vai. Temos que buscar esses grandes mestres, esses grandes avatares que falaram para o mundo inteiro de forma atemporal. Então, assim, mas isso não nos torna cristãos. Quem acha que é cristão porque é da Umbanda, tá errado. Mas você pode ser cristão e ser da Umbanda, aí combina. Mas ser cristão e automaticamente ser de Umbanda, não. Até porque o batismo da Umbanda, ele é muito diferente do batismo cristão. Mas o batismo cristão, ele pertence também à Umbanda. Se você chegar para o seu sacerdote e falar, olha, eu quero me batizar na Umbanda, mas eu também quero o batismo das águas, que Cristo deixou para nós, eu quero que você faça para mim, e ele vai fazer, se ele for uma pessoa sábia, ou ela for uma pessoa sábia. Caso contrário, procura um padre, um pastor, que ele faz, depois você volta para Umbanda e tá tudo bem. Nós não temos preconceito, o preconceito vem do lado de lá. De forma harmônica, ou seja,
Seguir os valores de um não impede de também seguir os valores do outro. Para os umbandistas, Jesus é a moral, considerado um norte comportamental. A história da vida de Jesus serve para nos espelharmos, pois são as suas manifestações de amor que devem servir como exemplo. Perfeito, é isso aí. Por isso, Não é à toa que nós sincretizamos ele com o Oxalá, que Oxalá não é Deus criador, porque ele não é Olorum, ele não é Zambi, ele não é Olodumare, ele também não é o oráculo, então Oxalá não seria o Espírito Santo, da mesma forma que ele não é Orumilá, da mesma forma que Oxalá não é Ifá, mas ele é o mais perto da pureza de Deus que nós temos no panteão de Orixá. Oxalá, Oxalufã, Oxaguian, Jagum Jagum, também e outras divindades do branco, outras divindades da caridade, como Nilemba, né? Acho que é Lessá é o Vodum, né? Da caridade. Então, Oxalá, ele é mais próximo de Jesus para nós do que qualquer outro, entendeu? Então, nós, da mesma forma que o cristão sabe que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Oxalá também entra da mesma forma, no mesmo panteão, sendo ele não o Deus, mas o mais próximo de Deus que nós podemos. E também é o orixá mais puro que nós temos no nosso panteão brasileiro. Então, para nós é um grande orgulho sincretizar Oxalá com Jesus. em muitos terreiros, ele está representado de braços abertos e no lugar mais alto do congá. Eu acho tão bonitinha essa dança. Parece a dança do gorila lá no filme do Mario. Procurei pra vocês verem. É igualzinho, ele anda dessa forma, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O altar do terreiro. Além de Jesus, em que mais os ubandistas acreditam? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Então, eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Para começar, Umbanda é uma religião monoteísta, ou seja, eles acreditam que existe apenas um Deus que é chamado de nomes diferentes nos terreiros. Em alguns casos, ele é chamado de Olorum, em outros Tupã, Zambi e até Olodumare. Mas, independentemente do nome, Deus é apenas um, o que criou todo o universo, que deu origem a tudo e a todos, e está presente em todo lugar. Aí vem os orixás, que, de uma maneira muito simplificada, são as virtudes do Criador. Então, quem defende essa tese aí é o próprio Rupa Saraceni, né? Que orixá é virtude de criador. Não, isso aí é reinventar a roda. É você pegar um panteão e tentar encaixar em outro. Sabe quem fez isso? Os romanos, com os deuses gregos. E sabe quem é que popularizou os nomes? Foram os romanos. Então, em vez de Plutão ser chamado de Hades, é chamado de Plutão. Porque Plutão é o deus do submundo, né, que os romanos se apropriou da cultura grega. Então, há essa apropriação cultural e o reinventar da roda mística, ela é muito grave. Eu tenho certeza que os gregos se ofendem com isso, porque em vez de Júpiter, o planeta Júpiter, ser chamado de Zeus, ele é chamado de Júpiter, que é o nome romano. Mas quem é que cultuava Zeus de verdade? Era os gregos. Então é a mesma coisa. Orixás é outra coisa. Orixás são ancestrais divinizados do continente africano, dos países iorubás. Então são personalidades, são ancestrais, tem história, gosto, sentimento, tem tudo isso. Você consegue sincretizar orixá com santo católico, divindade indígena, e ao mesmo tempo deixar esses panteões representativos no seu altar de Umbanda e cultuar um Deus acima de tudo. Porque o altar é uma representação do que você está cultuando. Então, aí entra o sincretismo, mas essa ligação de orixá ser virtude do Criador, isso aí, para apagar orixá, é assim, ó. Esquece aí. Isso aí vai fazer o orixá sumir e vai ficar só o Deus criador. Daqui a pouco é o Deus cristão. Daqui a pouco você vai ser obrigado a pagar dízimo. Individualizadas e manifestadas por meio dessas divindades. Para deixar mais claro, se formos fazer uma comparação com o catolicismo, é como se os orixás fossem os santos. Deu para entender melhor agora? Não deu não, porque você complicou um pouquinho.
Se você fala que orixá é virtude de Deus, do Criador, então ele faz parte do Criador, certo? Então, não tá errado, mas se você para isso tá certo, você tem que colocar em outro contexto, que é o contexto da energia, das radiações, a qual é a base do sincretismo na Umbanda. Se você for falar que orixá é igual santo, porque santo e Deus é Deus, aí não tem elo. Porque santo é santo. Santo Antônio teve vida, teve pecado, teve uma história, teve gosto, tem uma imagem fixa. Eu não consigo pegar Santo Antônio e ligar a Deus, porque é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, tudo fora disso não é Deus. Não consigo ligar. Mas, se você vai colocar como sincretismo, tá correto. Aí vai ficar orixá como santo, da mesma forma que as divindades indígenas vão ser sincretizadas também com santo. Ou você acha que os indígenas não tentaram proteger as suas divindades na colonização? Tentaram sim. Então, alguns dos orixás encontrados na Umbanda são Oxalá, Xangô, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iansã, Omolu e Nanã. Além dos orixás, outras entidades também se manifestam nos cultos. Os caboclos, por exemplo, geralmente são espíritos de índios. Espíritos de brasileiros com descendência indígena que representa na Umbanda os povos indígenas. Raramente são espíritos de indígenas originais. Por isso que é o nome caboclo, que representa a miscigenação de um indígena com um europeu ou um indígena com uma pessoa preta. Por isso que é caboclo. Então eles não são indígenas. Os caboclos são a representação desse povo, mas eles não são. Raro algumas falanges. Que tem como objetivo ajudar pessoas com problemas de saúde. Os chamados pretos velhos são pessoas que foram trazidas da África para serem escravas no Brasil. Nem todos. Existem vários níveis de geração de preto velho. Existe a primeira geração que dá origem à linha dos africanos, que são esses africanos que vêm de África, vêm para cá e não aceitam a escravização e acabam fugindo, abrindo quilombo ou se matando e tudo mais. A segunda geração, que são os descendentes desses escravizados ou escravizadas. A segunda geração, que são beatos, que são também descendentes, mas provaram da liberdade por algum motivo, ou são espíritos pré e pós abolição, e assim vai. São vários níveis. Nem todo preto velho foi um espírito escravizado, mas de certo que todos são da linhagem africana. Apesar de terem sofrido muito quando estavam vivas, essas entidades são consideradas espíritos evoluídos, que dão São os espíritos mais evoluídos que se manifestam em forma de linha de trabalho na Umbanda. bons conselhos para quem também procura evolução. Cara, essa cena é muito bonita. Já os baianos são pessoas que viveram na Bahia. Não. Claro, baiano, Bahia. Mas a linha dos baianos, ela antigamente era chamada de linha do Nordeste, que são os povos nordestinos. Cangaceiros também entram, as cangaceiras. Tanto que a gente tem Lampião, Maria Bonita, né? A linha do Lampião da Maria Bonita, que é muito forte. A linha do cangaceiro, do cangaço. E aí vai. Mas que optaram por serem guias e ajudar quem precisa, tendo foco no emprego, saúde e força moral. Os herês são espíritos de criança. Tem um negócio aí. Eu tô dando pausa justamente pra mim não ganhar strike, tá? Do canal. Mas tudo bem. Herê é uma palavra correta, mas antigamente era chamado criança de Aruanda. Porque herê é uma forma de dizer as crianças do candomblé. Vocês sabiam disso? Mas tá tudo bem, pode usar, não tem erro não. Estão sempre rindo e brincando. Essas entidades têm fama de consolar os aflitos, pais, mães, e às vezes acabam cometendo uma travessura ou outra. E se a gente colocar numa forma de medida, as crianças de Aruanda, os herês, eles são as entidades de maior luz, de maior poder dentro da Umbanda, sabiam? Até mais que um preto velho. Só que para que eles não sejam usados e manipulados de forma errada, eles tomam essa roupagem de criança para que eles consigam trabalhar a cura, que é o sentido da vinda deles, a cura, seja física, emocional, espiritual e tudo mais, para que para que você e eu não abusemos da boa vontade deles.
Mas isso não quer dizer que eles não sejam crianças de fato. Tem muitas crianças em volta, mas também existem espíritos bem evoluídos que também tomam essa roupagem para se camuflar ali e também promover a cura para quem precisa. Ainda temos Exus e Pombagiras, que são mensageiros dos orixás. Vale destacar. Isso que eu acho engraçado aqui nessa cena aqui, ó. A menina tá desenvolvendo e ela já está com roupa vermelha e roupa preta, né? A roupa branca parece que é só pra direita, né? Isso é errado, gente. A roupa, se é pra ter, é pra entidade ou dia de festa. Porque se a cor da roupa interfere... Ah, porque o branco absorve energia, o branco é da paz, aquela... Então por que aqui mudou, né? É uma coisa a se questionar. Se ela tá em desenvolvimento, ela deveria estar de branco. Depois que a entidade dela chegou, se instalou, daqui a alguns meses, libera a roupa pra ela. Aqui na minha casa eu nem libero roupa, não. Até porque pra não atrapalhar, mas... Eu já é errado isso aqui. Vamos lá. Que Exu é o masculino e Pombagira o feminino. E é aqui que existe um grande equívoco sobre esses dois nomes. Existe um mito de que tanto Exu quanto Pombagira estejam relacionados com o demônio. Porém, é esse tipo de boato que faz muitas pessoas terem preconceito contra a religião Umbanda. Na verdade, Exus e Pombagiras nada mais são do que espíritos que já vivenciaram diversas encarnações. Antes fosse boato, meu querido. Infelizmente são fatos e são afirmações. Principalmente vindo da parte dos evangélicos, principalmente a Igreja Universal, que usa da nossa religião como palco para impor medo e fazer os seus teatrinhos ali para convencer as pessoas mais humildes, desesperadas, porque vivemos num Brasil onde passamos fome e morremos sem motivo nenhum. Então essas pessoas são desesperadas, vem um pastor, conta uma mentira aqui, uma mentira ali, inventa uma história, pronto, e não há punição nenhuma para isso. Se fosse ao contrário, se falasse de Jesus dessa forma, você acha que não teria um problema nos terreiros de Umbanda? Teria sim. E Exu e Pombogira não viveram diversas... A característica de Exu e Pombogira não é que eles viveram várias reencarnações, é que eles viveram uma vida com um grau de experiência que foi bom o suficiente para que eles possam vir para nos ensinar, mas não foi o suficiente para que eles fossem para a cidade espiritual e seguissem com a sua evolução. Por isso que eles trabalham no umbral, eles permanecem na cidade do umbral, na cidade de Quimbanda, que permanece no umbral, para prestar caridade vindo para cá, para que eles consigam depois evoluir para prosseguir com o seu desenvolvimento. Mas o nível, a quantidade de reencarnação não tem nada a ver, nada a ver. Até porque são ancestrais nossos. Então logo a última reencarnação equivale. Mas que se encontram em um estado evolucionário superior, que as permite ajudar a quem recorrer a elas. É importante deixar claro que a Umbanda tem algumas diferenças de acordo com a localidade. Então, as nossas informações não são uma verdade absoluta. Quanto aos rituais, esses são tão interessantes quanto fascinantes. Os locais para fazer os cultos são chamados de casa ou terreiro. É interessante que ele fala que cada lugar tem um jeito, né? Isso é verdade. Por isso que nesse canal a gente não conversa sobre dogma. Eu não gosto de conversar sobre dogma, o que você faz, deixa de fazer na sua casa, o problema é seu. Mas fatos históricos e coerentes que já fazem parte do popular, isso sim a gente discute, porque é onde eles querem atacar, no popular. Porque o detalhezinho, só o sacerdote, só a sacerdotisa realmente sabe o que faz, como faz e por que faz. Nisso aí não devemos discutir, mas o restante sim. Principalmente fatos históricos, somente quando toca na ferida de Zélio de Moraes. Mas também são feitas celebrações ao ar livre, geralmente junto à natureza, como em cachoeiras ou praias. Olha, se você for dar Umbanda e tiver com dificuldade para fazer ritual na praia ou em ambientes livres, saiba que a prefeitura ela tem que te garantir esse direito de culto, tá? É constitucional. Então, se você for procurar a prefeitura, eles vão te encaminhar da forma certa para você ter ali a sua fé sendo processada em local público
de forma garantida, mesmo que isso seja encaminhar um carro de polícia ali para ficar enquanto o evento está acontecendo, tá? Se a gente fazer as coisas de forma correta, não acontece problema nenhum. Mas se a gente for para frente, ir lá e fazer de qualquer forma, aí não tem como, porque o espaço é público e deve ser respeitado as normas que a sociedade nos impõe. Os rituais são liderados por um pai ou mãe de santo, que também tem o dever de ensinar a doutrina Umbanda para seus discípulos. Até essa questão de chamar a gente de pai e de mãe de santo. Todos nós que somos sacerdotes, sabemos que nós não somos pais e mães de santo. Somos sacerdotes e sacerdotisas de Umbanda. A questão do ser chamado de pai e mãe e deixarmos fazer isso é por causa da carência. O povo preto, o povo pobre do Brasil sempre teve carência de família. Quem tem tradição familiar é um privilegiado e geralmente são pessoas brancas e de elite que herdam herança atrás de herança. Nós recebemos pobreza atrás de pobreza, igual aquele meme lá da menina. Ah, você é descendente de quem? Ah, eu sou descendente de pobre, né? Então é a mesma forma. Então essa carência de pai e de mãe é muito forte. Os números não mentem. A quantidade de crianças que não têm pais, por exemplo, que os pais foram mortos ou pela polícia ou pelo tráfico, ou sumiram de alguma forma, ou abandonaram, é gigantesca. Então, quando essa criança, esse adolescente, esse adulto encontram um sacerdote que está ali com o papel de tratá-lo, ele vai ligar a um símbolo paterno. Então, o pai de santo se torna pai de santo a partir desse momento. É a mesma coisa com a mãe de santo. A mesma coisa. Eu tenho um carinho pela minha mãe de santo como mãe. Exatamente como mãe. Nos rituais umbandistas, são tocados atabaques que acompanham cânticos sagrados em português, além de receberem ali incorporações por meio dos médiuns, das entidades que têm o poder de curar, aconselhar, avaliar e modificar a vida das pessoas. Uma das práticas mais comuns, que também é muito vista nos centros espíritas, é a sessão de passe. Nesse ritual, uma entidade reorganiza o campo energético astral de uma pessoa, assim como as sessões de descarrego, que é quando é captada e retirada a energia negativa de uma pessoa. Essa forma de passe aqui, Templo Girassol. Tinha que ser o William Girassol. Ai, ai. Gente, esse é um dos caras mais marmoteiros que tem na internet, esse tal de William Girassol. Mas, como vocês gostam de marmota, ele se tornou muito rico por causa disso, tá? Então, por isso é importante a gente selecionar as pessoas que nós acompanhamos. E hoje ele banca a marmotice dele com o dinheiro de vocês. Esse tipo de passe aqui, não, vocês têm que assiste os vídeos dele pra vocês verem que não tem nada a ver com a Umbanda. E ele fala que é da Umbanda antiga, aquela coisa toda. Gente, não, tem muita diferença. Existe passe magnético, passe de limpeza, passe de descarrego, passe de polo. São várias formas de se fazer. E no caso aqui, ele abusa muito de fumos e beberagens. E essa Umbanda não concorda. Eu acho que você também não concorda. Não precisa fumar um maço de cigarro para descarregar alguém, sendo que o poder tá na mão, o poder energético, né? Então não tem o porquê. Péssimo exemplo aqui, mas sim, é verdade. Uma das coisas que as pessoas mais procuram é a limpeza espiritual. Isso independente de ser passe, de ser puxada, ser descarrego. As pessoas procuram muito a Umbanda por causa disso, mas é muito complexo isso aí, não é simples dessa forma não, mas você precisa, vai em qualquer Umbanda, que isso é o básico, todos eles fazem e sabem fazer, e é tranquilo. Teve uma coisa que eu deixei passar, quando ele falou de Exu e Pombogira, e depois falou de atabaque. Com a fundação do Zélio, não tinha atabaque, não tinha Exu, não tinha Pombogira. Sabe por quê? Não é porque não existia, é porque ele não aceitava. Existem áudios dele, eu vou trazer um dia esses áudios. Tem áudios de repórteres que iam lá conversar com o Zélio, que ele falava que achava que era uma coisa horrível, que perturbava os espíritos, que Exu e Pombogira não eram espíritos adequados para o trabalho na Umbanda, aquela coisa toda. Então só depois, muito tempo, que ele vai deixar os Exus e Pombogiras trabalharem. E eu já vi relatos de pessoas que frequentavam as tendas que derivavam da tenda da Piedade, de Zélio, que os Exus e as Pombogiras vinham na linha de caboclo
disfarçado de caboclo para poder trabalhar, porque eles eram discriminados como espíritos imundos, ou seja, o preconceituoso tendo preconceito, né? E o atabaque da mesma forma, só depois, acho que depois da morte dele, sei lá, também não tem esse detalhe, mas bem depois que o atabaque vai ser aderido pelo Zélio, mas nas macumbas antigas, meu bem, atabaque foi uma das primeiras coisas que a gente aprende a tocar, aprende a gostar, é o atabaque, que é o som do coração do terreiro. Mas e quanto aos ensinamentos? O que é que os umbandistas seguem? As outras religiões costumam ter um livro sagrado como guia, como é o caso da Bíblia. Os umbandistas não seguem uma escrita sagrada em específico. Para ser mais claro, Eu tenho que discordar porque muitos deles seguem um raciocínio que leva a eles a acreditar que somente Rubens Saraceni sabia de Umbanda e os livros dele são canônicos na Umbanda. Tem pessoas que eu vejo isso em grupo de estudo. Ah, você tem algum livro de Rubens Saraceni que fala disso e disso? Tipo assim, não vale outro autor. Tem que ser aquele autor. Então, assim, é um discurso bem unânime o pessoal da Umbanda, principalmente o pessoal de São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? Então, assim, mesmo que não é Rubens Saraceni não é canônico, ao contrário, muitos sacerdotes aprovam o que ele ensina ali, mas infelizmente é o que se popularizou. Não vou nem entrar mais em detalhes disso, mas infelizmente é um fato atualmente. eles têm a liberdade de estudar A imagem aqui nem é da Umbanda, ó, se não me engano, isso aqui é catimbó. os livros sagrados de todas as culturas. Olha como é as coisas. Esse chapéu aqui nunca foi usado na Umbanda. Ixi, eu conheço Umbanda, hein? Conheço Macumba. Nunca foi usado. Agora com a internet se popularizou. Por quê? Porque no catimbó se recebe as mestras. Os espíritos encantados das mestras do catimbó. E elas usam chapéu jardineira. Isso aqui é uma jardineira. É usado para você cuidar do jardim, da mulher cuidar do jardim. Por isso chama jardineira. E elas usam isso, mas elas não são pombogiras, elas são espíritos encantados, é um outro tipo de culto e tal, tal. Aí o pessoal vê na internet e começa a copiar. Pronto, agora a pombogira usa jardineira. Agora eu quero saber em qual parte da história do Brasil a jardineira virou um acessório ancestral que todas usam. Ai, ai. Eles consideram que o sagrado, na verdade, é a criação, a natureza, os animais, as matas, Sabe, isso aqui nunca foi possível. Aqui mesmo, aqui no meu bairro, se eu fazer isso aqui, vai entrar um doidinho e vai querer quebrar tudo. Isso aqui, porta aberta, é uma das coisas, é um privilégio danado para alguns terreiros, não são todos não. Mas logo, logo, infelizmente, o Brasil é muito intolerante. Eles vão ter que colocar uma grade, um portão, porque infelizmente a gente não pode deixar vulnerável assim. Quem dera pudesse, mas infelizmente não pode. as pedras e as pessoas. Vocês viram a mulher tocando a Djá? Gente, a Djá não é do... Você pode ser Ked, você pode ser do candomblé, mas dê sua Djá para o orixá. Compra uma sinetinha de bronze, vai fazer muito mais efeito, é muito mais bonito, coerente. E o espírito que você quer chamar vai escutar a sineta, olha. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Não tá cantando o Adijá do céu bateu. Adijá não é sineta. Isso é o sagrado. Tudo que é obra de Deus, tudo que é obra do Criador. Para eles, o convívio e o respeito com a criação nos ensinam os nossos princípios. E isso não precisa de uma cartilha para dizer como fazer. Podemos afirmar que a Umbanda é uma religião livre, baseada na caridade e no amor ao próximo. E não é. Tá certo, mas não é uma religião livre, não. Existem dogmas e conceitos populares. Não tô falando da sua casa. Tô falando de conceitos populares que sim predominam ali a Umbanda. Só que a gente vai precisar de um líder para fazer a unificação dessas leis, assim como o judaísmo teve o Moisés, assim como o cristianismo teve Jesus, assim como o islamismo teve Maomé. Uma hora Deus vai olhar para a Umbanda com carinho e vai falar: tá na hora de mandar um avatar ali para unificar essas coisas, entendeu? Acontece como ele fala lá no começo do vídeo, a Umbanda é muito nova, realmente é muito nova, mais velha do que
a data que ele deu, mas infelizmente perto das outras religiões é uma religião muito nova. Então essas demais leis que estão se popularizando já faz séculos, uma hora vai chegar um avatar na Umbanda e vai unificar tudo. Isso eu espero que seja o mais rápido possível, porque a Umbanda está num declínio moral, num declínio espiritual, que se você, sacerdote, sacerdotisa, não observar, você vai ir junto com esse deslize moral e espiritual, tá bom? Fique esperto. E assim como não existe um livro para seguir, também não existem dogmas, ou seja, regras para serem seguidas. Na verdade, existe e chama-se Lei de Pemba. Só que quem é que quer saber disso? Como eu acabei de citar, Aí você quer saber disso aqui, ó. Chapéu, roupa, paetê, lantejoulas. Mas eu creio que isso aqui não seja na Umbanda, tá? Olha, pelas roupas que nós vemos, as pessoas ou eles são de Catimbó ou eles são do Candomblé. E isso não impede eles de louvar Exu e Pombogira. Então, provavelmente não é. Comunidade de Xangô, ó, comunidade de Xangô. Olha a descrição. Saída da Pombogira Cigana. Fique esperto não, vocês verem. a Umbanda é uma religião livre, tanto que, em cada terreiro, é desenvolvido um trabalho espiritual subjetivo com suas próprias particularidades. Isso faz com que cada terreiro proporcione uma experiência. Ó, eu acho que é o... eu já vi vários aqui, do Cid Rogério Avelino. E as coisas dele é bem bonitinha, bem caprichadinha, né? Parece que é Umbanda mesmo, que é Umbanda 2, documentário, canal no YouTube, Rogério Avelino. Mas o outro lá era Candomblé. Única. É claro que pode sim existir um padrão em cada região, mas elas se diferenciam por pequenos detalhes. O fato deles não possuírem dogmas faz muitas pessoas pensarem que a religião Umbanda não tem fundamentos e nem princípios. Na verdade, o que orienta as pessoas são regras básicas de bom senso, respeito ao próximo, cuidado com nós mesmos, em síntese. O William Girassol com o gravatinho do Rebeldes. Gente, vocês têm que ver. Não, não vê não. Não assiste não. Quanto mais vocês assistem, mais dinheiro vocês dão pra ele. Aí mais marmotice ele faz. Praticamente os princípios de amor. E ele é escritor, tá? Eu já tive em mãos um livro dele de magia. E ele ensina a fazer magia com Obi pra Xangô, tá? E quem sabe, quem conhece Xangô, sabe que Xangô abomina Obi. Vai lá, coloca o Obi na frente de Xangô sim, chama Xangô pra vocês verem o que vai acontecer. É o povo que nunca parou pra estudar orixá e quer ditar as coisas de orixá. E vocês tornam ele rico assistindo e comprando as besteiras que ele produz. Em todas as atitudes e condutas. E por fim, eu preciso esclarecer um fato que deixa muita gente confusa. Umbanda não é a mesma coisa que Candomblé. Perfeito. Apesar das duas religiões serem de matriz africana. Uhul! Um ponto pro editor aí. Realmente, pro roteirista, né? É matriz africana. Não é brasileira. O Candomblé está mais próximo dos cultos africanos, principalmente por ter sido mais preservado e não se misturado com outras religiões. Porque é um culto de resistência. Porque se fosse um culto de conveniência, como é o culto de Umbanda hoje, com certeza estaria tão distorcido quanto a Umbanda está hoje. Já a Umbanda teve um sincretismo muito forte, de forma que é visível a presença de costumes do catolicismo, espiritismo, do que o próprio Candomblé. Bom, é porque isso é difícil explicar. É porque a Umbanda ela não bebe na fonte do Candomblé. Ela bebe na fonte dos cultos africanos, dos descendentes de africano. O Candomblé é outra coisa. Só que no decorrer das duas religiões, uma fica muito próximo da outra, porque a mesma pessoa que frequenta o Candomblé frequenta a Umbanda. Então ali tem uma troca, mas de fato a base não é uma troca de informação com o Candomblé, e sim com os cultos africanos. Isso envolve Mina, Guiné, Angola, Congo, Nigéria, Daomé e muitos outros povos que vieram para cá. Então tem vários fragmentos ali. Só que
nós que somos sacerdotes, a gente não ficar atentos a isso, aí sim, aí vem o trator do catolicismo, o trator do kardecismo, que são culturas predominantes e também selvagens, que querem dominar tudo ali e esquece das demais culturas mais frágeis e acaba se predominando, como o kardecismo hoje predomina e como o esoterismo hoje está tentando tomar conta da Umbanda. Por eles serem fracassados na tentativa deles de formar sua própria religião esotérica, misturando tudo, a famosa nova era, aí agora eles estão vendo assim a Umbanda como algo que deu certo, estão tentando engajar ali, mas se depender de mim não vai dar certo não. Então essa historinha de colocar cristalzinho aqui, acende um incenso que dá certo, acende uma velinha com mel para mamãe Oxum que dá certo, isso é coisa de esotérico fracassado. Vai aprender a cultuar de verdade que vocês vão ter o resultado que vocês querem. Orixá não é vaidoso ao ponto de te condenar por pequenos erros bobos, não. Orixá, ele vai te ouvir, vai entender sua necessidade, mas se você chegar perto dele da forma com que ele ensinou a se aproximar. Não é dessa forma, não. Esse é apenas um pouco do que sabemos sobre essa religião incrível. Espero que as nossas informações possam ter sido esclarecedoras. Mas fica aqui uma dica. Tudo o que eu disse são informações um pouco superficiais. E se você realmente quer conhecer mais sobre a Umbanda, eu te aconselho a conhecer um terreiro. Por hoje, é só isso. Me despeço por aqui. Tchau. Perfeito. O vídeo não poderia ser mais perfeito, principalmente para mim, porque mostra exatamente com a visão de uma pessoa que é fora da religião, da nossa religião. Então, olha como é que eles pensam a nossa religião, olha como eles analisam a nossa religião, a nossa crença. E o que eles estão falando é a forma com que nós nos expressamos, é a forma com que nós estamos nos mostrando para o mundo, para a sociedade. Então, quando uma pessoa pensa que a macumba é do mal, olha quais foram os motivos para que ela pensasse assim, porque a gente coloca muito culpa na igreja evangélica, que eles têm uma culpa gigantesca sim, mas também tem os conceitos populares, tem aquele macumbeiro que fala que é o diabo dele que vai dar conta do recado, aquela sacerdotisa que pede uma cabra para ressuscitar um defunto, o defunto não ressuscita e a culpa é da pessoa, essa pessoa fica frustrada, depois vai para uma igreja. Então são coisas também que nós fazemos. Esses vídeos do Fato Desconhecido são ótimos, porque é o espelho conforme eles estão vendo a gente. Então pensa também no seu terreiro, pensa também na forma com que você fala e discute a Umbanda, porque é a forma com que eles vão projetar adiante. E novamente, a parte de Zélio é a parte que está documentada, né? Infelizmente, toda vez que houver um estudo, houver uma pessoa buscando, vai se deparar com isso. Então, cabe nós cada vez mais falarmos para que isso também entre ali numa encruzilhada. Olha, aconteceu isso, mas também aconteceu isso, tá bom? Senão, eles sempre vão continuar nessa coisa de Zélio, até emplacar de vez, porque quase emplacou de vez, mas por tradições familiares como a minha e de muitos outros, a gente não deixa esquecer o que aconteceu antes de Zélio, tá bom? Então, gente, se você curtiu, então deixa o seu joinha, não curtiu, deixa o dislike, não tem problema, isso também nos ajuda. Comente aí alguma coisa, principalmente se você acompanha o Fato Desconhecido. Aqui na descrição tem um link direto para eles. Se você não conhece, vai lá conhecer, um canal muito bom. E o mais importante, se inscreva e compartilhe com alguém. Vamos bater a meta de 10 mil macumbeiros raízes, tá bom? Show, tchau, tchau.